Olá pessoal, tudo bem com vocês aí? Tô aqui de volta para falar um pouquinho sobre as minhas últimas leituras. Acho que eu não vou conseguir fazer um flashback aí direito de tudo que eu li desde a última vez que eu fiz um vídeo. Eu vou tentando me lembrar e voltando aqui, trazendo livros que me escaparam aí nos últimos tempos. Mas eu quis fazer esse vídeo hoje, então eu separei algumas coisas que estão aqui perto de mim que eu gostaria de partilhar com vocês. Mas eu tenho mais coisa, bastante coisa para falar. Esse ano tá sendo um ano bacana, eu tenho lido muito mais do que eu li o ano passado e tenho experimentado coisas diferentes também, então eu tô bem entusiasmada com as minhas leituras. Eu pretendo voltar mais vezes para falar aqui com vocês sobre elas. Até tinha gravado acho que 1 ou 2 vídeos nesse meio tempo, mas eles acabaram se perdendo, eu não consegui aproveitá-los, enfim. Vamos fazer o que dá, né? Vamos ficar aqui com esse vídeo mesmo por enquanto, pelo menos pra gente manter atualizada a conversa aí. Vamos lá, eu separei 2 livros de poesia que eu li nos últimos tempos e que me impressionaram bastante. Um é esse aqui, o lançamento da Companhia das Letras, né? Uma coletânea de poemas da Sofia de Mello Andresen, não sei se é assim que fala o nome dela. Uma edição que ficou lindíssima, eu achei super bem escolhida essa foto para a capa do livro, passa toda já a elegância, né? A sutileza, o capricho da Sofia nos seus versos. Uma seleção que conseguiu de alguma maneira, eu acho que trazer um pouco dessa característica da poesia da Sofia, que eu conhecia, mas não tão a fundo quanto agora. É um livro que eu tô relendo, eu li ele rapidamente, aí eu decidi que era hora de fazer uma releitura. Por quê? Porque eu não cheguei a ficar tão impressionada como eu gostaria de ter ficado. Eu acho que eu fiz a leitura desse livro num momento que eu estava lendo outras obras que me tiraram um pouco o impacto que essa obra poderia me trazer, né? Que essa seleção de obras, né? Acho que são 3 ou 4 livros da Sofia que estão aqui, poderiam ter me trazido. Eu gostei muito, eu achei as poesias de uma qualidade técnica assim excepcional, mas eu não me senti presa, né, nem abraçada pela poesia dela como eu tinha me sentido outras vezes que eu já tinha entrado em contato. Então eu achei que era um pouco do momento que eu estava vivendo, era um pouco da hora que eu encaixei esse livro, sabe? Então eu decidi voltar a fazer uma releitura. Mas é um livro lindo, a edição tá muito bonita. Tem uma apresentação do Eucanaan Ferraz que eu não gostei muito, confesso pra vocês, não achei nem um pouco interessante, mas enfim. Os versos estão todos aqui, a poesia é linda e eu volto pra falar mais dele. Acho que quando eu terminar a releitura, eu tô lendo com calma, agora eu tô fazendo várias marcações, olha. Então, eu acho que ainda vou ter mais para falar. Eu tô dando uma segunda chance para mim com a Sofia, porque realmente eu já tinha lido algumas coisas dela e tinha ficado muito bem impactada. Mas, acho que o momento realmente não calhou. Outro livro que eu encontrei por acaso, num passeio, lá na Travessa, na Livraria Travessa, no Rio de Janeiro. E eu sempre vivo caçando, né, novas poetas, eu tô sempre de olho em nomes, principalmente brasileiros, nacionais. Eu quero conhecer a poesia escrita por mulheres brasileiras e procuro dar destaque mesmo para isso. E esse livro caiu assim na minha mão, muito sem querer, um pouco atraída pela capa, que é maravilhosa, gente, olha só, é uma obra de arte isso aqui, olha que coisa mais linda. Esse livro é da Rita Isadora Pessoa. A Rita chama A Vida nos Vulcões, nem falei o nome, tá aqui, A Vida nos Vulcões. A Rita eu não conhecia, eu dei uma olhadinha quando eu peguei o livro aqui na biografia dela aqui atrás e eu vi que ela trabalha como tradutora, revisora, ela é astróloga e taróloga. Isso me chamou a atenção. Por isso eu trouxe o livro para casa. Eu não tinha ideia de mais nada, só disso aqui que tá aqui atrás, de quem era a Rita e de como ia ser essa aventura pela poesia que a Rita faz. E foi uma surpresa tão grande, tão bacana, eu fiquei tão tocada e me senti tão comovida
envolvida e abraçada, como eu falei, né, lá no outro livro de poesias que eu não tinha sentido, eu senti com esse livro da Rita desde o primeiro momento, desde a primeira poesia que eu li. Gente, é um livro muito bom. A poesia da Rita é muito sensível, ao mesmo tempo é uma poesia forte, marcante. Não, ela não é mística, não é esotérica nem de longe, pode ficar tranquilo. A Rita tem uma poesia muito bem feita, ela tem um currículo maravilhoso, mas não por isso, né? A gente sabe que poesia não é currículo, né? Poesia tem muito mais a ver com uma maneira de olhar o mundo, de sentir o mundo, e a Rita, assim, virei fã na hora que comecei a ler. Antes de terminar o livro, eu já estava fazendo juras de amor eterno na poesia da Rita, porque realmente é muito bacana. Tá do lado da minha cama, eu leio quase toda semana, volto sempre e super indico. Quero ter a oportunidade de encontrar de novo mais edições desse livro para poder dar de presente. É da 8,5, tá? Quem aí tiver condição de comprar, ou de repente na internet, né? É que eu não compro mais livros na internet, mas quem puder encontrar aí, por favor, aproveitem. Essa poesia da Rita, esse livro de poesia da Rita tá sensacional. Não conheço mais nada dela, mas este tá excepcional. Uma poesia mais linda que a outra. Depois, que mais que eu li? Eu li esse queridinho Bam Bam Bam, que todo mundo falou, todo mundo comentou. Acho que eu li na primeira semana de lançamento dele. Canção de Ninar, da Leila Slimani. Slimani, é isso que fala? Não sei. A Leila, ela é marroquina, né? Franco-marroquina, aquela família misturada. É um nome super proeminente hoje, vem pra Flip agora. E eu confesso que eu fiquei muito impactada com esse primeiro... Não é o primeiro livro da Leila, mas com a minha primeira leitura de um livro dela. Bom, esse livro ganhou o Goncourt, né, gente? Eu raramente me decepciono quando eu leio alguma coisa do Goncourt. Mas assim, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vamos dizer que 2/3 desse livro são, assim, de uma narrativa fora do comum, sério. 2/3. Quando chega perto do final, eu já comecei a me sentir um pouco desconectada do texto. Eu achei que aconteceram alguns pequenos vácuos na narrativa e isso solta o leitor. Aquele movimento que a gente estava de querer engolir, devorar o livro, de repente já diminui. Então assim, não chega a ser uma falha, tá? Não tô dizendo isso. É um livro muito bom, um livro excepcional. Faz uma abordagem de temas e de assuntos extremamente delicados e a Leila faz isso de uma forma muito competente, eu achei. Pô, ela fala sobre maternidade, ela fala sobre imigração, ela fala sobre a mulher, né? E todo o peso, o fardo da mulher dentro da nossa sociedade, e de uma maneira assim muito precisa, muito direta. A narrativa dela é simples, ela não fica enchendo linguiça não, ela chega e fala, é muito bacana, os personagens são bem criados, enfim. Eu achei a trama muito boa, mas o final poderia ter sido mais. Mas é um livro que, sem dúvida nenhuma, acho que todo mundo precisa ler, até para conhecer um pouco dessa forma de contar histórias da Leila, porque eu achei isso muito interessante. Ela tem um jeito de contar história que lembra um pouco um noticiário de TV, sabe aquela coisa simples, direta, aquela mensagem que chega, mas ao mesmo tempo tem alguns detalhes que são mais íntimos e que aprofundam você e aprofundam o seu interesse na história. Bom, é uma história extremamente dura, dramática, eu acho que muita gente já conhece, tem muita gente falando desse livro, né? Logo o primeiro parágrafo do livro a gente já sabe que a história de um assassinato terrível. Uma babá mata 2 crianças que ela cuidava e a mãe chega em casa e encontra aquela cena com aqueles corpos, aqueles cadáveres, enfim. É uma coisa horrível. Por isso que eu digo, 2/3 desse livro são dentro desse clima. Não é um livro de pavor nem nada, tá, gente? Mas é um livro muito duro, muito seco, muito realista. E isso é cativante na maneira como a Leila escreve. Então só isso eu acho que vale a pena. Mas o final, pra mim, eu achei que poderia ter sido mais assim. Mas vale a leitura, tá? Super recomendo. Gosto e não acho que vai reler, mas que eu vou reler, mas eu acho que é um livro que vale a pena. Outro livro
que eu terminei de ler há pouquíssimo tempo, Mamãe, Eu e Mamãe, é isso? Mamãe, Eu e Mamãe, deve ser isso, da Maya Angelou. Gente, que livro mais incrível! Eu não tinha lido nada da Maya até hoje. Quando eles lançaram esse livro, eu fiquei super empolgada, porque eu já conheço, obviamente, né? Quem não conhece a Maya, todo mundo já tem aí uma ideia da importância dessa mulher, até para os movimentos, né, feministas e contra o racismo, enfim. A Maya tem um papel fundamental em muitas posições, mas eu nunca tinha encontrado, acho que nenhum título em português. Eu sei que tem títulos dela em inglês, mas em português eu não tinha encontrado. Sabe que até eu preciso procurar para ver se tem outros títulos. Mas enfim, eu encontrei, trouxe para casa, comecei a ler. Esse é um livro de memórias em que a Maya fala sobre a mãe. Então esse aqui é um retrato, um registro muito bacana da história dela com a mãe e da história da mãe, que é uma mulher forte, poderosa também, que enfrentou, né, de frente todos os obstáculos, os desafios, né? Ser uma mulher negra lá na década de 40, 50, 60, enfim. É um livro muito bonito. Eu acho que é um livro singelo, é um livro simples na sua estrutura, mas muito, muito tocante por vários aspectos, né? Até por questão de falar da mãe, são duas personagens muito fortes, enfim. Vale a leitura, recomendo. Mas eu imagino que quem já leu a Maya identifica esse livro como um livro realmente de memórias e que não deve ter nada a ver com o conteúdo que ela produz como roteirista, né? Eu acho que a Maya era roteirista e escritora também, autora, enfim. Cineasta, escritora, mãe, enfim. Vale a pena, vale muito a pena a leitura desse livro, tá, gente? Eu gostei também. É um livro aí, quem tá querendo dar um presente para a sua mãe no Dia das Mães. Esse é da Rosa dos Tempos, uma editora bacana. Agora, mudando um pouquinho, e não mudando, porque a gente vai continuar falando de livro, mas entrando com um outro assunto, eu acho que não teve quase ninguém no nosso país que não ficou tocado ou sensibilizado com o assassinato da Marielle. E pra mim foi um turning point muito grande, aquilo foi um momento muito importante, foi eu não sei nem como explicar aqui como é que foi pra mim vivenciar aqueles dias após o assassinato da Marielle, porque aquilo me impactou muito profundamente, aquilo me tocou de muitas formas, aquilo transformou muita coisa em mim e ao meu redor. Eu que já estava num processo de grande transformação, mas eu senti que, até um pouco por conta da comoção nacional, um tanto quanto por conta da violência, da brutalidade, enfim, essas coisas que já foram tão discutidas, eu acho que aquilo, pra mim, pessoalmente, eu não consegui mais, depois daquilo, levantar todos os dias e ser a mesma pessoa, levar a mesma vida que eu levava antes. Eu tenho me sentido muito mais conectada com um compromisso, um propósito maior de fazer mais em vários aspectos, principalmente no aspecto social, no aspecto de partilha, de troca, de buscar entender mais do que está acontecendo, né? De vivenciar mais o meu tempo de forma mais ativa, de maneira mais atuante mesmo, sabe? Para mim foi um ponto muito, muito marcante nos últimos tempos na minha vida. E desde então eu comecei a fazer várias mudanças na minha vida pessoal, muita coisa começou a acontecer naturalmente também, mas uma delas foi procurar voltar a estudar com carinho, com atenção, buscar disponibilizar o meu tempo, que já existia essa disposição da minha parte, mas disponibilizar mais tempo e fazer isso com um propósito maior para estudar as questões do feminismo, né? Que por sorte nós vivemos um tempo hoje muito abençoado,
que na minha época, apesar da gente ter uma abertura já para muita coisa, a gente não tinha material suficiente para isso. Ele estava muito muito fechado em grupos, né, pequenos demais. Não era uma coisa tão comum que você abria a internet, nem tinha internet, né, mas não era uma coisa comum discutida em todo lugar. Eu lembro que quando eu tinha 19, 20 anos, eu acho que eu entrei em contato com O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. Eu li por interesse, por curiosidade, mas eu não tinha ideia do tamanho, da proporção daquela obra, sequer me lembro muita coisa do que eu li. Tive contato também com outros estudos, com materiais da época que eram comuns, mas assim, nada se compara com esse momento que a gente vive hoje, em que a discussão está tão ampliada, né? A gente tem uma expansão enorme de ideias, e isso é ótimo, isso é bom. É claro que, como eu aprendo no meu caminho dentro da espiritualidade, todo movimento gera uma reação, né? A dualidade é uma realidade dessa nossa dimensão, e eu acredito muito nisso. Então é óbvio que diante desse movimento de força e de empoderamento das mulheres, é natural que acontecesse um movimento, né, de tentativa de bloqueio, de resistência dessa força, né? Que é na verdade um despertar, né? Não é nem alguma coisa que está surgindo agora, é despertar para aquilo que já é, para aquilo que já existe, mas que por muitas razões ficou, né, camuflado, ficou escondido, enfim. Resumindo isso, a partir desse momento muita coisa para mim mudou. Eu coloquei prioridades nas minhas leituras, mudei o enfoque de muita coisa e fui atrás de novos materiais. Tudo é para falar isso, que eu vou mostrar um pouquinho aqui do que eu já comecei a ler, do que eu tenho lido, e que eu tenho bastante coisa para ler ainda. Então vocês vão me ouvir falando bastante sobre isso, porque é realmente uma busca para mim agora, que eu estou muito determinada nesse sentido. Bom, esse livro aqui eu li num momento de férias, Os Homens Explicam Tudo Pra Mim, da Rebecca Solnit. Não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, mas como eu gostei desse livro, gente, eu gostei muito. Foi bacana porque foi um dos primeiros livros que eu peguei, e ele é bem assim simples, com uma linguagem muito direta. São ensaios da Rebecca, né? Então ela fala e mostra coisas muito comuns, muito corriqueiras, e numa discussão ao mesmo tempo bem estruturada, fundamentada. Quer dizer, as coisas não são ditas sem argumentação que sustente isso. Eu gostei muito desse livro, vou ler mais coisa da Rebecca, mas esse é um livro que já muita gente falou por aí, muita gente comentou, e que bom, precisamos de mais livros da Rebecca, de mais assuntos desse tipo. Outro que pra mim assim foi mais do que uma leitura, né? Isso daqui foi um processo de autoconhecimento, de descoberta de um mundo novo, assim. Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe. Eu tô com outros livros da Angela Davis aqui para ler já, porque esse livro transformou tanta coisa por aqui, me trouxe tantas reflexões, me trouxe uma abertura de ideias e de possibilidades que eu não tinha, né? Eu, enquanto mulher branca, privilegiada de muitas formas, em muitos aspectos, pude ter uma ampliação enorme sobre o mundo e sobre a maneira como a gente pode analisar o mundo a partir de pontos de vistas diferentes. Isso a Angela faz nesse livro com muita competência. Esse é um livro, esse aqui, Mulheres, Raça e Classe, é um livro onde ela fala muito sobre a história americana. Eu não sei os outros dela, tá? Mas esse é um livro em que ela usa da estrutura, ela usa da história americana como uma estrutura de narrativa para ela ir colocando da história americana, não, a história das conquistas das mulheres e das mulheres negras e dos negros também, né, na história americana. Então é um livro que tem essa coluna vertebral, vamos dizer, e enquanto ela vai fazendo discussão histórica, trazendo esses fatos, ela ao mesmo tempo coloca muitas questões sociais que são muito importantes e que a gente sequer fica sabendo. Isso, a gente sequer pensa nisso, né? E por isso é assim que eu acho muito importante a gente ter acesso, ter conteúdo e ter gente falando sobre isso, porque não é uma coisa que vai chegar, gente, de uma maneira muito fácil. Não é uma informação que, apesar de estar pulando para todos os lados aí, ela já chega, né, de uma forma muito
mastigada. Isso aqui não, aqui dá pra você tirar suas próprias reflexões, dá pra você pensar, dá pra você analisar, dá pra você refletir a partir das suas experiências também, das suas vivências, junto com a Ângela. Quer dizer, é um livro de apoio, é um livro de sustentação que abre a nossa cabeça de uma forma que muitas vezes a gente acha que está fazendo esse processo, né? Mas não está. É quando você encara de verdade a história, você encara de verdade as questões e que você começa a observar sobre vários aspectos, sobre vários ângulos, é que a gente começa a pensar de uma forma um pouquinho menos estreita, né? Mas assim, milimetricamente, mas já faz toda a diferença. Então, eu estou muito animada com isso. Devo ler em breve mais um livro da Angela Davis, porque foi um livro que realmente me motivou muito, me deu uma coragem, uma vontade, assim como os outros também. Mas é um livro que me encheu de ânimo e de esperança, que por incrível que pareça, a Angela Davis, assim como a própria Rebecca, são mulheres com esperança, né? Porque a gente precisa disso. O que a gente mais precisa nessa hora é de gente atuante de verdade, que está trabalhando, que está de alguma maneira ativamente construindo um mundo melhor e alimentando a esperança, porque é algo tão frágil, né? Então a gente percebeu o quanto é frágil, não só as estruturas, mas sustentar a nossa esperança às vezes. Mas a gente não pode desistir, não vai desistir. Cada um aí do seu jeito, no seu mundo, da sua forma, da maneira que tem, com as ferramentas que tem. Nós precisamos nos tornar cada vez mais alertas e atentos para não só reagir, mas para agir dentro dessa bagunça toda e conseguir ir transformando, né, mundos, mesmo que seja o nosso, para começo de conversa, mas isso vai automaticamente fazendo uma transformação muito maior. Bom, eu queria agradecer aqui nesse vídeo, fechando ele, assim, eu não poderia colocar em nomes todo mundo aqui, a todas as pessoas com quem eu compartilhei nos últimos tempos as ideias e que me ajudaram de muitas maneiras a chegar nessas questões do feminismo, né, e ir atrás disso, mas muitas dessas pessoas estão aí no YouTube, estão aí falando sobre isso. Tem uma booktuber em especial que eu quero agradecer de coração, que é a Carol Miranda, que tem um canal super conhecido. Carol faz vídeos incríveis, né? Ela é cientista social e ela partilha esse universo com a gente, né? Ela mostra um pouco na prática do que é você ter estudado e ter passado tanto tempo aprendendo mais sobre isso. E é muito importante essa partilha, porque isso aproxima. Ao invés de separar e distanciar, aproxima. É na troca que a gente consegue se aproximar. E eu deixo aqui a minha recomendação. Acho que todo mundo que me segue já segue a Carol. Carol é super conhecida, mas eu vou deixar o link aqui embaixo com os vídeos. Eu imagino que quase todo mundo conheça a Carol aí, mas ela foi muito importante. Os vídeos da Carol, principalmente para mim, foram muito importantes. Em que ela fala sobre essas grandes mulheres e esses livros que nos ajudam a entender mais sobre o momento que a gente está passando. Galera, é isso, eu volto, eu tô lendo mais coisa, bastante coisa aqui, eu vou voltar pra falar mais sobre livros com vocês, tá bom? Obrigada aí por quem tem paciência de esperar e aguardar e consegue acompanhar aqui o vídeo até o final, né? Somos heróis, somos heróis. Obrigada, galera, fiquem bem aí, até a próxima, viu? Tchau, tchau.